a gente deverá buscar aí 2 ou 3 contratações pontuais. Temos conversado com os jogadores, né? Temos conversado com os clubes que detêm os direitos desses jogadores, né? Existem jogadores que estão no Brasil, existem jogadores que estão fora do Brasil, e a gente vai buscar essas soluções, mas nós temos que fazer isso de uma forma muito convicta, né? Para não contratar e essa contratação não somar. É importante que ela venha a somar, que ela venha suprir lacunas eventuais. E claro, isso está sendo feito e a gente vai tentar preservar nomes, informações, detalhes para resguardar o processo da contratação, que é um processo estratégico. A gente não pode estar aqui falando por pressão da imprensa, às vezes a própria torcida com ansiedade quer que a gente fique a dizer que estamos negociando com jogador tal, e isso não agrega na negociação, só atrapalha. Charles, né, é um atleta que saiu do clube para jogar lá na Dinamarca, no Midtjylland, e um atleta que assinou por muitos anos, né, muitas temporadas lá com o clube dinamarquês, então se espera muito dele por lá. E o Ceará ficou com alguma porcentagem ainda dos direitos econômicos do Charles para o futuro, né, para uma possível venda do jogador no futuro lá saindo do Midtjylland. E também aquele valor divulgado de 900 mil euros, ele foi esse valor mesmo que foi a venda do Charles para a Dinamarca? Bom, com relação à venda do Charles, o Charles, o valor da venda dele foi 900 mil euros agora e 600 mil euros no primeiro semestre do próximo ano, tá? Esse valor entrou ao caixa do Ceará algo em torno de 2 milhões e 700 na conversão, mas numa negociação com o Charles, ele acabou acertando com nós a liberação de verbas que ele teria direito em torno de 300 mil, fechando aí os 3 milhões, o retorno do investimento feito original, que foi a aquisição dele por 3 milhões, né, os 50% do Inter. Então, a gente recuperou o investimento e no próximo ano, no próximo semestre, a gente vai ter mais um plus aí, mas isso só no próximo semestre do próximo ano. A gente ficou ainda com 15% dos direitos do Charles, mas no modelo de mais-valia. Então, qual é o corte aí? 900 mil euros. Se o clube lá da Dinamarca vender o Charles por um valor superior a 900 mil euros, não 1,5 milhão, que é o valor total, mas 900 mil euros, a gente tem mais uma participação de 15%, evidentemente o Internacional tem direito a 50% desse valor. A respeito de Saulo Mineiro, o atleta será vendido realmente ou não será vendido? Um abraço, fica com Deus e força sempre. Um abraço. Não, o Saulo está negociado, tá certo? O valor da operação do Saulo vai ser de $1.500.000. O Ceará tem 70% dos direitos econômicos. Na realidade, nós estamos negociando 80% do jogador. Ou seja, o Ceará está negociando todos os seus 70%. O Volta Redonda tem 10%, está negociando os seus 10%. E os 20% que o jogador tem, ele vai levar esses direitos econômicos para o clube que vai adquiri-lo. Então, os 20% do jogador não entra nessa operação. Nós estamos vendendo o Ceará e Volta Redonda 100% dos seus direitos. Resumindo, o Ceará ficará com 90% do valor desta venda. Quem já assinou uma carteira de trabalho na vida sabe da responsabilidade de ter que pagar o salário das pessoas, pagar as suas despesas. Quem é dono de uma empresa, quem é presidente de um clube, né, tem que ter responsabilidade, tem que cumprir com isso. Não dá para a gente chutar o balde, né, e não se preocupar em manter as contas equilibradas. Até mesmo porque a principal contratação de um clube é manter os salários em dia. Essa é a principal, depois vem o resto. Nós estamos nas primeiras rodadas do campeonato, são 38. Vou dizer para vocês, muita gente boa está chutando o balde, né? Muita gente boa, vamos ter muita surpresa. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, eu tenho que ter resiliência, eu tenho responsabilidade, a responsabilidade aqui, e vocês vão me cobrar no final. Não adianta eu fazer uma
uma loucura agora para acalmar, vamos dizer assim, as ansiedades de muitos, e depois, lá na frente, eu entregar para vocês um clube com muitas dificuldades. Tem clubes aí que vão levar mais de uma década para voltarem à normalidade. E nós estamos em um segundo ano de pandemia. Nós conseguimos enfrentar o primeiro ano de pandemia com muita austeridade, com muita competência, eu diria assim, né, com apoio do nosso torcedor. E ninguém imaginava que viria uma segunda onda. Todo mundo fez seus orçamentos e fez suas folhas e suas previsões orçamentárias com base em um ano normal, com torcida, etc. Agora, o fato é que essas negociações acabam impactando diretamente também no nível técnico da equipe, na competitividade da equipe. Como equilibrar essa balança, Robinson? Como conseguir negociar esses atletas sem impactar demais no nível da equipe, deixando a equipe competitiva? Como é que você está trabalhando essa balança para conseguir normalizar o caixa e não gerar um impacto muito negativo no nível da competitividade do time? Eu acho que não teve nem impacto ainda, que os jogadores saíram agora, né? Recentemente. O Charles, inclusive, não estava nem jogando na equipe titular. Estava jogando, era o Sobral e o Marlon, né? E antes do Marlon era o William Oliveira, que veio da Chape. Então, a saída do Charles, a meu ver, não houve assim um impacto, não. Ele estava como opção. O Saulo vinha jogando como atacante, fazendo o número 9, né? Mas ficou apenas um jogo fora, foi esse último. Então, não dá nem para a gente dizer que houve algum impacto ainda, né? Até mesmo porque o Guto vai ter que também, como treinador, botar também um pouco a cabeça para funcionar, né? Fazer as suas variações táticas, né? E adaptações, que esse é o papel dele. Então, vamos aguardar um pouco e, claro, que nós vamos buscar algumas contratações para suprir algumas lacunas ou dar mais opções para o Guto. Ainda no final do ano passado, tendo em vista as competições que iria disputar na atual temporada, o Ceará apresentou um orçamento de mais de 151 milhões de reais. Diante do que aconteceu este ano nas Copas do Brasil, Sul-Americana e do Nordeste, o quanto esse orçamento inicial foi prejudicado? Acredito que aí em torno de 30%, 25% a 30% certamente será prejudicado. E a gente está tentando equalizar o orçamento, né, para que as nossas contas consigam fechar com êxito, né? Se não conseguirmos alcançar esse número de receita, é claro que a gente vai restringir alguns investimentos que estavam previstos, reduzir custos, estamos já fazendo isso, e buscando novas receitas, a exemplo aí da receita de venda de atletas, que nesse momento é uma das poucas alternativas, não só para o Ceará, mas para qualquer clube no Brasil. Tem muitos clubes que estão tentando vender jogadores e não estão conseguindo vender jogadores para gerar esse caixa. Tá? Então, esse é o sentido. Alguém perguntou, inclusive, se a gente ia vender mais algum jogador, não foi? Eu acabei sem responder. Em princípio, não, né? Não posso dizer, não posso fechar a porta. A ideia agora é se fizer alguma venda na janela de dezembro. Claro que se aparecer alguma negociação que seja muito boa, que justifique a gente perder o jogador, que justifique para as finanças do clube, a gente vai avaliar. Eu acho um pouco provável, até mesmo que eu acho que o mercado está mais resistente e a gente teve a oportunidade de fazer essas duas vendas nesse momento, mas é algo fora da curva, foi algo fora da curva. O Richard, o Luiz Otávio e também o Bruno Pacheco têm seus contratos findando agora no final do ano, né? Como é que o Ceará está analisando esses jogadores? Já busca uma tratativa para a prorrogação de contrato? De repente o momento não é esse? Como é que vocês têm visto esses três jogadores? Bruno Pacheco, Luiz Otávio e também o goleiro Richard. Obrigado, presidente. O Bruno Pacheco tem uma renovação automática, então não é caso de renovação de contrato, não. Já tem uma previsão de renovação automática com o Bruno Pacheco. O Luiz Otávio e o Richard são jogadores que a gente já iniciou conversa, sim.